Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92 775 3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Olá, Pedro Anderson. Muito obrigada pelo seu trabalho. Já aprendi imenso consigo, tanto nos podcasts como inclusivamente nos livros, que já li todos e já apliquei muita coisa na prática. Gostaria de colocar uma questão que é a seguinte. Neste momento, por uma oportunidade a nível profissional do meu marido, nós tivemos um aumento de rendimento mensal muito grande e com esse aumento nós conseguimos pôr de parte todos os meses 3.000 euros. Inicialmente utilizámos para pagar, amortizar totalmente o carro, que estávamos a pagar ainda há pouco tempo, e neste momento não temos nenhum crédito, a não ser o crédito à habitação, e portanto depois das nossas despesas conseguimos pôr de parte 3.000 euros. Nós temos certificados da Forro, temos 2 ETFs, temos um seguro de capitalização também, e a minha dúvida é a seguinte: seria mais inteligente utilizar esses 3.000 euros para, por exemplo, todos os meses amortizar a casa, ou seria preferível, por exemplo, reforçar em valores significativos dos ETFs ou outros produtos financeiros, ou fazer metade? A minha questão coloca-se porque as nossas condições de crédito à habitação são bastante baixas, a taxa de juros é uma taxa de juros bonificada e, portanto, nós pagamos pouco pelo crédito à habitação, mas ainda assim, como o montante é elevado, o montante em dívida ainda são à volta de 130.000 euros, poderia ainda assim compensar, amortizar. Daí a nossa dúvida. Muito obrigada pela sua ajuda, se for possível. Agradecia muito. Olá, muito obrigado pela sua pergunta. Já sei que alguns vão dizer vem agora aqui falar de situações de pessoas com rendimentos tão elevados, como se isto fosse normal e toda a gente vivesse com estes rendimentos. Portanto, ok, podem pensar isso e com toda a razão. Eu, nestas circunstâncias, a única coisa que eu quero dizer é quem me dera a mim estar nesta situação. Ou seja, o facto de isto não se aplicar a nós permite-nos saber duas coisas muito importantes. Primeiro, que há pessoas que conseguem ter este tipo de rendimentos ou porque trabalharam nesse sentido, porque a vida lhes correu bem, porque tiveram sorte, porque tiveram os contactos certos, porque arriscaram de uma determinada maneira e conseguiram. A questão é que há situações em que, às vezes, e não estou a falar desta situação específica, há famílias em que sai a sorte grande, entre aspas, de repente têm rendimentos acima daquilo que estavam habituados, e depois há aqui um drama, que é como lidar com isto de uma forma inteligente, porque é tão fácil, meus amigos, desbaratar dinheiro quando o temos, que é preciso saber lidar com o dinheiro quando o temos. E, portanto, este é o primeiro lado da questão. O segundo lado da questão é que podemos aproveitar estas situações de outros para tentarmos adaptar aos nossos rendimentos, sejam eles quais forem. Portanto, é neste sentido que eu vou responder a esta nossa ouvinte,
dizendo-lhe, em primeiro lugar, parabéns por fazer esta pergunta, parabéns porque tem essa preocupação, o que revela que já aprendeu lições muito importantes. Vamos então à resposta. Têm 3.000 euros disponíveis todos os meses para além das vossas despesas. Agora, o que é que fazem? Há várias alternativas que mencionou, já investem, já têm as suas poupanças, pelo menos entendi dessa forma, como disse, já têm certificados de fogo, têm um crédito à habitação, que é barato, mas com uma mensalidade proporcional a um valor ainda relativamente elevado, 130.000 euros, e tinham um crédito automóvel que já despacharam. Portanto, vou responder de uma forma genérica e depois vai adaptar à sua situação e todos vocês que estão a ouvir adaptam também às vossas circunstâncias. A resposta está no livro que eu escrevi, que se chama Ganhar Dinheiro, tem o link para esse livro na descrição deste episódio, que de uma forma estratégica tem os 5 passos para qualquer pessoa ou família conseguir pôr as suas finanças em ordem e ter uma vida equilibrada financeiramente, sem ansiedade, sem stress financeiro. Quais são esses 5 passos, sendo que a maior parte deles já os fez? Primeiro passo, 1.000 euros, aquilo que eu chamo fundo base, para quem não tem poupanças rigorosamente nenhumas e tem rendimentos relativamente baixos ou desorganizados. 1.000 euros para qualquer emergência que surja na nossa vida, uma máquina de lavar que avaria, enfim, um acidente com o carro, uma doença, uns óculos, um aparelho dentário, enfim, é disso que estamos a falar, para não ir buscar ao seu orçamento mensal. Este é o primeiro passo. Fundo base, 1.000 euros. Segundo passo, dar cabo de todas as dívidas, de todos os créditos, sejam pessoais, sejam créditos automóvel, que existam, exceto o crédito à habitação. Foi isso que a nossa ouvinte já fez. Excelente, parabéns. Assim que tiveram um rendimento disponível, deram cabo do crédito automóvel. Porquê? Porque é um aspirador de dinheiro por causa dos juros elevados que tem. Check, está feito. Terceiro passo, fundo de emergência robusto. 6 a 12 meses ou mais, dependendo do vosso perfil, de todas as vossas despesas. Caso não tenha ainda esse valor, então essa deve ser a prioridade ainda antes de tudo o resto. Eu diria que 10.000, 15.000 euros de fundo de emergência será o normal para uma família em Portugal com rendimentos médios. E nesse dinheiro não se mexe para nada, a não ser, de facto, emergências grandes, como acabei de mencionar. Quarto passo, preparar a reforma. E é aqui que entra, enfim, a joia deste episódio e da resposta para esta nossa ouvinte. O que fazer agora com estes 3.000 euros, partindo do princípio que já fez estes 3 passos iniciais. Então, qual é aqui o segredo para descobrir o valor ideal para cada situação? A nossa ouvinte e o seu marido, os dois, têm de se sentar e não quer dizer que seja uma decisão para a vida, não é? Mas têm de definir qual é o vosso objetivo em relação à reforma. Ou seja, o que é que vocês querem ter daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando chegarem aos 60 anos ou aos 65 anos. Têm de descobrir qual é o vosso número mágico. Se não sabe o que isso é, pesquise no motor de busca do podcast e vai descobrir um episódio só sobre isso. Descubram quanto dinheiro é que querem ter quando chegarem a essa idade, individualmente ou no conjunto dos dois. Vamos imaginar que chegam à conclusão de que precisam de 300.000 euros, ou 200.000 euros, ou 400.000 euros, seja lá o que for, 100.000 euros. Portanto, vão ter de fazer as contas, uma vez que já sabem qual é a rentabilidade que têm em cada uma das vossas ferramentas, utilizam simuladores ou utilizam calculadoras de juros compostos para saber quanto é que têm de pôr por mês
até chegarem à idade da reforma para atingirem esse valor e fazem uma ordem automática desse valor para cada uma das ferramentas que escolheram para atingir esse objetivo, sejam PPR, vários PPRs, ETFs ou a junção de várias ferramentas, umas com capital garantido, outras sem capital garantido, e portanto, depois de saberem qual é a mensalidade que vão pagar a vocês próprios todos os meses para atingir esse objetivo na reforma, para terem uma reforma digna e segura, dentro do que é possível, então vão ver o que é que sobra em relação aos 3.000 euros. E agora, definindo isto e sendo confortável para todos, o que sobra entra então agora e só agora para o quinto passo, que é amortizar o crédito à habitação. Se vocês conseguirem amortizar 1.000 euros todos os meses o vosso crédito à habitação, isso é fabuloso. É fabuloso. Se conseguirem investir 2.000 euros por mês para a vossa reforma, se conseguirem amortizar 1.000 euros por mês, atenção, vocês vão ter de afinar esta proporção, está bem? Tendo em conta o valor que querem ter quando se reformarem. Esse é o primeiro critério antes da amortização, uma vez que o juro é baixo. E, portanto, é uma questão de opção. Quando fazem esta conta, isto devem pôr no papel, numa folhinha de Excel, é muito interessante porque aqui podem escolher entre pôr o dinheiro todo no futuro ou então escolher viver melhor no presente com mais qualidade de vida ou com luxos que vocês queiram gastar, mais férias, trocar de carro, jantar fora mais vezes, hobbies que tenham, não interessa, aquilo que vocês gostarem, podem viver melhor, mas lá está, protegendo o presente, preparando o futuro e libertando-se da prisão domiciliária que é o crédito à habitação. Não sei se têm filhos, não têm filhos, isso entra na equação também, poupar dinheiro para os filhos, caso os tenham, e quais são os valores que querem ter em cada momento, não é? Sendo que há uma altura em que eles se tornam adultos e, portanto, aí depois as contas têm de ser feitas de outra maneira, mas é esta a resposta, são os 5 passos do livro Ganhar Dinheiro. Se conseguirem aplicar esta estratégia à vossa vida, depois é só deixar o tempo correr. É só automatizar tudo isto e deixar a vida acontecer, é só isto. Sem ansiedade, sem problemas aflitivos financeiros e, sobretudo, sabendo o que estão a fazer e com que objetivo. Essa é a parte fundamental. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais esta boleia financeira. Como disse no princípio, 3.000 euros que sobram todos os meses é extraordinário. Não estou à espera que 10% sequer de vocês tenham esta situação. Portanto, é aplicar estes princípios, este método dos 5 passos à vossa realidade financeira e não utilizar como desculpa, como acontece quase sempre nos comentários, sempre que eu faço episódios com este conteúdo, não utilizar como desculpa para isso é só para quem tem dinheiro. Não. Também é para quem não tem dinheiro ou para quem tem algum dinheiro e faz isto, mas à sua própria proporção, que é aquilo que eu estou a fazer também com os meus rendimentos. Obrigado por estar desse lado. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar, dar as talinhas que entender, de me seguir nas redes sociais, de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt e juntos vamos-nos aumentando a nós próprios e vivendo com mais qualidade de vida e menos ansiedade financeira. Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.